A história desta igreja, desta construção aqui, ela se funde dentro do próprio projeto Porto Novo. Cada comunidade, depois que tivesse umas pessoas com algum, não vamos falar em casas, cada um com a sua choça, com o seu acampamento construído, em seguida se construía uma escola. Só que essa escola funcionava 6 dias da semana como lugar para os alunos estudar. Então domingo era a capela. Aí vem a expressão escola-capela. Foi o início da entrada de São João. Meu pai era imigrante que veio lá do Rio Grande do Sul. Imigração era então em Sete Capela o ponto da imigração. Uma casa já especial para receber os imigrantes. Então, como não tinha estrada para entrar em São João do Oeste, dessa casa de imigração, as pessoas se uniram para pedir uma picada para rumo a São João. Meu pai abriu no mato uma área assim redonda para poder colocar o rancho para morar ali dentro. Então, chegando ali nesse ranchinho, a gente morava fechado com tábua bruta, lascada, e cobertura com folha, ramo de coqueiros, era a cobertura. Depois, para continuar, melhorar já um pouco, meu pai construiu um andaime assim, para rolar toras em cima, para então começar a serrar tábuas. Um serrote, um serral, tipo serraria, uma pessoa em cima e outra embaixo. Então foram serrando as primeiras tábuas, então para começar a construir uma casa um pouco melhor, né? O rancho melhorando, feito com tábuas já serradas, né? Em seguida foi construída uma capela, que serviu de igreja, e logo, assim que terminou a Segunda Guerra Mundial, surgiu essa ideia, não, nós somos mais gente, nós precisamos de uma igreja maior. A opção de construir uma igreja em madeira foi exatamente a seguinte: madeira é o que mais tinha. O mestre, eles contrataram o Franz Theis, né? E ele tinha como um ajudante Lino Sette. Então essas pessoas, na verdade, juntamente com o Hans Merkel, com Anton Schuler e o Karl Mayer, que eram alemães natos que vieram depois da Primeira Guerra Mundial, e todos eles com grande conhecimento em construção em madeira, eles desenharam e desenvolveram esse projeto. O detalhe da torre: a torre é o capacete renano. Franz Theis, ele tinha estudado estilos, né? E uma certa região da Alemanha, né? Então lá se usa esse estilo para fazer as construções. Então eles sabiam, a tecnologia eles dominavam. Tanto assim que o padre Wendelino Jungas, depois de decidir a construção, foi destinado a Itapiranga, na paróquia, e veio aqui acompanhar a retirada das madeiras do mato. Cada uma dessas colunas é uma árvore. Foram nos matos escolher os paus compridos, era tudo feito de capriúva, né? Madeira firme, e não apodrece, né? Foram arrastados com junta depois no lugar para farquechar a madeira, farquechar com machado e serrote, né? E depois passando a plana para alisar. Eu vi uma foto onde essas madeiras estão ali onde hoje está a praça. E onde as madeiras receberam acabamento para então ser transportadas aqui para o local. O esqueleto, né, a armação de toda a construção aqui, ela é toda em madeira e um pouco de ferro. Não tem prego.
começou a se aplicar prego apenas quando se começou a fechar as paredes. O presidente da igreja, né, orientava para formar as equipes para ajudar a preparar a madeira para construção, né? Foram chamados sempre em equipes, cada semana outro grupo, né? E nessa parte, nesses grupos, o pai também participava, mas não ajudava muito porque ele era tesoureiro da comunidade. As famílias que na época nós entrevistamos, ninguém soube dizer quantos dias eles ajudaram. E às vezes, quando o serviço estava mais pesado, tinha 4, 5 pessoas da mesma família ajudando na mesma tarefa. Então, mão de obra estava disponível. E com a ajuda de quem sabia fazer, também fazia. Tá? Essas colunas, as madeiras, as travessas ali em cima, isso é tudo árvore muito pesada. Tá? E ela tinha que ser, de preferência, tirada do mato bruta. Depois as colunas prontas, para começar a erguer, foi para fazer o fundamento, foi colocar uma pedra grossa, hein? Eram muitas pessoas que tinham que ajudar a erguer esta coluna, porque é perigoso, não? Uma coluna grossa, de 25 de grossura por 9 metros de altura, né? Foi orientado pelo técnico da construção, orientando todo o povo como podem agir e ajudar a levantar. Então, com a força dos braços, começando a erguer, quando chegou a uma certa altura, não alcançava mais com os braços, com as mãos, começaram a ajuda com escoras, né? Escora com tipo carvo, assim para não respalar, né? Foram amarrados 4 cordas nas pontas da coluna, 4 pontas, para controlar em cada ponto, para a coluna não cair para um lado nem para o outro. Botaram um ripão reforçado em 4 pontos, para ficar certinho do plumbo. Assim foi erguida esta coluna, né? Eu vi uma foto da construção, quando estavam colocando a parte da torre, por exemplo, né? Então, escorar muito bem, porque ali tinha que subir, junto a 2 colunas, tinha que subir uma madeira que era mais pesada que uma dessas colunas. E tinha que subir puxando com cordas, com correntes, né? E para depois lá em cima encaixar. A gente sabe que para subir uma peça dessas, muitas vezes a equipe não vencia fazer isso em um dia. O corpo dela aqui tem 14 por 28 metros. A primeira cobertura foi com tabuinhas. Tanto assim que o telhado em telha foi apenas em 56 ou dali para diante. Em 15 de agosto de 1948, essa igreja foi inaugurada. Tinha o essencial. Tinha telhado, as paredes fechadas e soalho. Da inauguração da igreja, né, que veio o bispo de Palmas, né? Até Iporã veio de ônibus. E daí a comunidade de São João do Oeste se orientaram de receber o bispo em Iporã através de um pique que veio pelo Cristo Rei, sem estrada, só um pique, andar de cavalos, né? Foram 3 pessoas de cavalo e levaram um cavalo vazio para o bispo montar no cavalo, para vir para São João, né? Assim foi feito a vinda do bispo para São João. E a minha esposa falou ainda que nessa recepção, a escola dela, era sua professora, a escola dela veio para a recepção do bispo, né? A igreja, além de não estar pronta, já foram realizadas missas, né? Porque a capelinha foi como uma capelinha pequena, já não tinha mais espaço, era pequenininha. Então já começaram a realizar missas mensalmente, né? Não era missa todo domingo, era a missa que veio o padre vigário de Itapiranga, cada mês, uma
2, 3 dias assim, para atender crianças, escola, depois adultos, ouvir confissões, certos cada grupo, assim, em etapas, né? Depois foram melhorando, foram começando a fazer janelas, portas atuais que tem agora. Pelo que o Harry Klein contou, as janelas e as portas, isso passou de 2 anos até que isso foi instalado. E depois também começaram já a entrar com os bancos que eu fazia na marcenaria que comprei do Edgar Ramos. Eram tábuas de cedro, né? Tudo de cedro. Como não tinha nem lixadeira naquela época, não tinha ainda. Planear à mão, depois passar a lixa à mão, para depois passar verniz, polina. E aquela lateral, onde tem a figura, né? Que eu fazia tudo com formão, embaixo para aparelhar, porque pegava um pregão grande, né? Com martelo, então ficava tudo desenhado assim, desenhando a cabeça do prego, né? Conforme foram feitas doações, o presidente entregou para mim, na serraria, para fazer tantos bancos, 5 ou 10, né? Até concluir toda a igreja completa de bancos, né? O acabamento interno é tábua de araucária, é pinho. Este pinho não é nativo aqui de São João. Todo esse material foi buscado em Pinhal, hoje Iparão Deste. E essa então realmente foi comprada. O poder aquisitivo do povo já estava diferente. Se teve já colocado um sino que já tinha na comunidade, foi instalado na torre, mas em 57, com a aquisição de 2 sinos muito pesados, um de 1.000 quilos e outro de 600 quilos, não foi mais possível instalar na estrutura dentro da torre da igreja da matriz. Aí teve que se fazer um campanário separado. Uma das últimas partes que foi feito foi o enfeite dessas abóbadas ali e o teto terminar. Eu me lembro que isto foi no ano 59. Veio o ano de 62, o concílio, e com o concílio veio a missa versus populum. Isto é, o padre não fica mais virado para a parede da frente da igreja, mas fica virado para o povo para celebrar. Então isto mudou a igreja aqui dentro. Até 63, esta igreja sempre estava em obras. Hoje é um orgulho para a nossa paróquia termos a maior igreja em madeira da América Latina, e a nossa geração já recebeu ela quase pronta. Então a nossa geração agora, com orgulho, está mantendo. A gente espera que as próximas gerações também façam isto com muito orgulho, não orgulho pessoal, mas esse orgulho comunitário, este orgulho de manter o que as gerações passadas deixaram. 60 famílias se uniram para fazer essa obra, né? Então me sinto muito feliz e honrado, né? Ter participado, né? Essa construção, né? Vendo o povo assim trabalhando unido com muito amor.